Hoje nós estaremos dando início à série de mensagens Alcançando Maturidade para Viver. E o tema de hoje nós vamos trabalhar: a jornada começa no coração. Filipenses capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Feche mais uma vez seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela presença do Teu Espírito em nosso meio. E te pedimos humildemente que nesta hora o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Tome a frente, tome a direção, que tudo o que aconteça agora, aconteça direcionado pelo Teu Espírito, que seja a Tua voz ecoando neste microfone, que a Tua palavra ecoe em nossos corações e em nosso meio. Instrua-nos, corrija-nos, exorte-nos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meditando nessa palavra, nesse texto, eu fiquei pensando em como que essa semana para mim foi bem corrido. E eu fiquei justamente olhando para esses dias, para esse tempo que está muito acelerado para todos nós. Acredito que todo mundo aqui tem a sua correria do dia a dia. E infelizmente nós estamos vivendo sob um jugo que a gente pode chamar de jugo do imediatismo. Essa correria desenfreada que a gente tem do nosso dia. E é certo, meus irmãos, que infelizmente isso é uma coisa que acaba caindo na rotina, acaba sendo uma coisa comum. Só que, preste atenção no que eu vou dizer, essa cultura que a sociedade caída tenta nos adestrar como animais domésticos para a gente poder buscar resultados rápidos, soluções instantâneas, conquistas que a gente pode medir. Bem, se eu conseguir hoje 10, amanhã eu consigo 12. Se depois eu consigo 12, então significa que se eu me esforçar mais um pouquinho eu vou conseguir 15. Essa busca por resultado, parece que a gente está vivendo não somente sob esse jugo do imediatismo, mas parece que esse jugo ele é transmitido por um tirano chamado já, agora, certo, vai, faz, é agora que tem que ser, sabe, cobrando da gente resposta rápida. É como que se fosse uma comida no micro-ondas, você coloca ali e aperta 3 minutos e ela está pronta. A nossa vida não é assim. Mas infelizmente a gente tem se permitido viver desse jeito.
Esse tirano faz com que a gente enxergue as coisas para facilitar o processo da nossa vida. Esse espírito que impera na sociedade, ele não é um mero fenômeno social. Isso não acontece por acaso. Eu acredito piamente que isso, meus irmãos, é uma força espiritual que busca corromper o alicerce da nossa fé. Essa força espiritual tenta convencer a gente de que a jornada cristã é uma jornada frenética, que acaba desembocando num ativismo. Só que a gente precisa prestar atenção que a nossa vida cristã, ela não é essa busca frenética de atividade. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, a gente está aqui dentro, faz alguma coisa, faz uma visita, liga para alguém. Não é isso. A nossa vida cristã é uma jornada de perseverança. É o perseverar diante das tribulações, diante desses afazeres que estão diante de nós. Eu entendo que essa ansiedade que toma conta do coração de muitos de nós, e aqui não é a ansiedade terapêutica, é essa ansiedade de alcançar algo, de ter que fazer algo. É a do dia a dia, essa ansiedade como que vai ser o amanhã. Ela causa, sabe, esse borbulho dentro de nós, essa preocupação do como é que vai ser amanhã? O que eu vou fazer? Se hoje eu não vendi, se hoje eu não alcancei, se hoje eu quebrei algo, se hoje eu fiz alguma coisa errada dentro do meu emprego, se hoje eu não consegui alcançar o número que eu tinha estabelecido de vendas. A gente passa por esses turbilhões dentro da gente, sabe? Essa tirania do já, tem que ser, vamos alcançar. Esse ativismo que, infelizmente, a gente trouxe para a realidade espiritual. Em 3 passos você alcança um benefício espiritual. Balela, mentira, ilusão. Não é em 3 passos que você vai alcançar alguma coisa. Sinto lhe informar. Se você escuta os pregadores da internet que falam que se você fizer 3 passos você vai alcançar sucesso, sinto lhe informar que isso é mentira. A nossa jornada de fé é uma jornada de perseverança, de olhar para tudo que está à nossa volta e entender que isso tudo está vindo para trabalhar a nossa fé, para trabalhar a nossa perseverança, para trabalhar os nossos joelhos, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa firmeza espiritual. Eu entendo que essa ansiedade generalizada, causada pela tirania do já, a palavra de Deus se ergue como uma rocha inabalável contra essa cultura. E a palavra de Deus nos diz que a verdadeira e duradoura transformação, meus irmãos, ela não começa no exterior, com uma mudança de circunstâncias, mas ela começa no interior, no lugar mais íntimo e fundamental da nossa existência, no nosso coração. Enquanto o mundo, sabe, se agita de lá para cá com as possibilidades de guerra entre Estados Unidos, Venezuela e Estados Unidos agora dando pitaco no Rio de Janeiro, o mundo está desenfreado, está preocupado, isso tudo acontecendo. Meus irmãos, entenda de uma vez por todas, a gente repousa com tranquilidade nos braços do nosso Pai. O mundo se agita como se fosse uma grande peça teatral, mudando de peça daqui para lá e ator daqui para lá. Mas a gente se preocupa com um trabalho mais profundo do Espírito Santo dentro da nossa vida. Essa renovação da mente, a renovação do nosso caráter, a renovação do nosso espírito.
aonde a gente alcança de degrau a degrau o sucesso que está diante de nós. E esse sucesso tem um nome: Jesus Cristo. É precisamente, sabe, nessa fronteira do efêmero, passageiro, dessa cultura da sociedade caída, e entre a verdade da Sagrada Escritura, que a carta de Filipenses ressoa com autoridade para nós. A carta de Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso na cidade de Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Só que é interessante que mesmo sob essa condição, preso, o apóstolo Paulo nos ensina, com autoridade vivencial, autoridade que ele estava experimentando, que a nossa caminhada com Cristo, ela não é definida pelas circunstâncias que a gente se encontra. A nossa caminhada com Cristo, ela é definida pela condição do nosso coração. Como está o nosso coração nessa caminhada de fé, nessa caminhada de vida? Um coração, meus irmãos, que mesmo acorrentado, pode transbordar de gratidão. Um coração que mesmo passando por dificuldades físicas, pode descansar na fidelidade de Deus. Um coração que mesmo em meio às incertezas do futuro, do que tem para nós daqui a pouco, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente tem um Deus bondoso. Nós temos um Deus soberano. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Mas como que se constrói esse coração? Como que se forma um interior capaz de sustentar uma fé que vence o mundo e as suas pressões do dia a dia? O apóstolo Paulo nos responde no capítulo 1, no verso 3 e verso 4, acompanhem comigo, com um coração que se alegra na comunhão. Diz assim o texto: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. O que está acontecendo aqui, gente? A gente precisa entender que quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender da onde e em que situação ela estava sendo escrita. O apóstolo Paulo estava preso. Ele não estava num escritório confortável pastoral. Não estava, igual nós temos aqui na nossa igreja. Essa mensagem foi preparada num escritório pastoral confortável. Eu estava dentro de casa lá, tranquilinho. Mas a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses foi escrita de uma prisão. Agora preste atenção que ele estava preso em Roma, e Atos capítulo 28, os versículos 16 ao 31, a gente vê que ele aluga uma casa, tem que desembolsar o valor da casa do seu próprio bolso, e estava preso numa prisão domiciliar, algemado 24 horas a um soldado, que revezava no turno. Embora ele não tivesse num calabouço escuro, como era normalmente as prisões de Roma, insalubres, com pouca água, pouca comida, quase zero higiene, o apóstolo Paulo estava com a sua liberdade restringida. Ele não estava livre, ele estava acorrentado. Agora preste atenção que ele vivia algemado a um soldado romano 24 horas. É como se você estivesse com uma pessoa te vigiando o tempo inteiro, que você não conhece, você não sabe quem é. Durante praticamente 2 anos da vida, você é algemado a uma pessoa que você não conhece, e troca o turno e você não sabe quem é aquela pessoa, e troca o turno e você não sabe quem é aquela pessoa. Mas uma coisa é certa, aquela pessoa está te vigiando e não permite você fazer qualquer outra coisa a não ser escrever. Você pode receber visita, mas sair da sua casa você não pode.
uma prisão domiciliar. Dia e noite, dependendo de amigos, das necessidades mais básicas para a sua vida, o apóstolo Paulo dependia de ofertas, da bondade das pessoas, da consideração, do amor, e sem poder pregar publicamente como antes ele fazia. Ainda que essa condição fosse menos brutal do que estar num calabouço, como ele já teve com Silas, preso aos pés, debaixo da casa de Cornélio, aqui ele está numa prisão comum. Ele está preso e a realidade dele está marcada por limitação, dependência e humilhação. Agora, diante disso, a gente tem que lembrar o seguinte: quando nós lemos que ele escreve com tamanha gratidão e alegria, a gente entra em parafuso. Como que uma pessoa está presa e escreve que quando ele ora por alguém, ele ora com tamanha alegria? Como pode isso acontecer? As prisões eram muito sujas, e a casa tem até, eu estava até dando uma pesquisada, as casas que eram prisões domiciliares eram também sujas, porque os guardas não limpavam, e tinha dias que eles não permitiam o próprio prisioneiro limpar a casa, então a casa era suja. Imagina uma situação dessa, e ainda assim você dobra o seu joelho e agradece a Deus com alegria, porque você lembra da fidelidade e da bondade dos irmãos que estão cuidando de você. Era completamente de humilhação. Mas mesmo assim, dali, com correntes nas mãos, um guarda ao seu lado, o apóstolo Paulo escreve com alegria, escreve com contentamento e com esperança, que ia além das suas circunstâncias. Entenda, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não permite que as correntes que estavam no seu corpo prendessem o seu coração. Então não é a circunstância que você está vivendo hoje, atual, que pode limitar a alegria do Senhor no seu coração. Independente da circunstância que você se encontra hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. A primeira reação do apóstolo Paulo a lembrar dos filipenses não foi um lamento pelas suas próprias circunstâncias, mas esse transbordar de gratidão a Deus pela vida deles. E isso nos revela um princípio espiritual poderoso, que a verdadeira alegria não é a ausência de problemas. Não é, porque problema, meus irmãos, todos nós teremos. Isso não é uma profecia negativa na sua vida, tá? Que eu estou lançando, não é. Isso é uma consequência natural da nossa vida. Problema todo mundo vai ter. Só que a verdadeira alegria vem de um coração centrado na obra de Deus, naquilo que Deus está fazendo em nós, fazendo na igreja. Nós às vezes estamos limitando tanto a nossa visão, que nós não conseguimos enxergar além daquilo que Deus está fazendo apenas em mim. Mas quando a gente começa a ter comunhão verdadeira com os nossos irmãos, meus irmãos, aquilo que a gente está passando se torna tão pequenininho, porque eu acho que o meu problema é grande, mas quando eu converso com alguém eu falo assim, meu problema é muito pequeno. É por isso que é necessário nós compartilharmos uns com os outros aquilo que está acontecendo conosco. Claro que nós vamos procurar pessoas fiéis, homens e mulheres piedosos, que são verdadeiramente servos de Cristo. Porque se a gente procura alguém que não está centrado na palavra de Deus, que não está centrado na obra do Espírito, a língua bate nos dentes, infelizmente. A igreja de Filipos, meus irmãos, ocupava um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. Faltam 14 minutos, eu não saí nem do primeiro ponto. Vai aguentando aí, gente. Era uma igreja que havia nascido em meio à perseguição, e isso causava uma admiração mais profunda, uma atração mais profunda do apóstolo Paulo a eles, porque foi o apóstolo Paulo que ganhou eles para Cristo. E em meio às perseguições, em meio às provações, eles permaneceram firmes.
E não somente permaneceram firmes, mas como a comunhão entre eles era tão notória, o número de pessoas foram alcançados cada vez mais, por conta da comunhão que eles tinham. Eu acho interessante que no versículo 5, o apóstolo Paulo fala da cooperação ao Evangelho. Eles ajudavam no Evangelho, na divulgação do Evangelho, eles cooperavam, eram participantes. E o interessante é que no original, esse cooperar, ele é koinonia. Ou seja, não era apenas uma presença física, uma ajuda financeira, uma comunhão marcada no domingo à noite. Não, meus irmãos, era uma comunhão profunda de alma, de propósito, era uma comunhão profunda que visava a missão da igreja. Eles estavam, no mesmo negócio que o apóstolo Paulo. E que negócio era esse? A propagação do Evangelho, o crescimento do reino. Portanto, essa alegria gratificante de Paulo demonstra que a genuína comunhão em Cristo, ela não é quebrada pela distância física. Nosso pastor não está aqui, mas todos nós temos comunhão com Ele. E muito menos sufocada pelas adversidades. Pelo contrário, é nas horas mais escuras que a luz das lembranças da verdadeira alegria, da unidade da igreja, é que ela brilha com mais intensidade e sustenta o nosso coração. Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos experiência uns com os outros, ou com alguém, ou alguma outra pessoa de fé, em que todas as vezes que nós lembramos dessa experiência, isso causa alegria e nos dá ânimo para continuar. Agora preste atenção que essa comunhão, ela não significa que você precisa estar aqui 24 horas. Porque isso desemboca em ativismo. Só que deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Nós não podemos viver isolados uns dos outros. É por isso que nós não podemos viver sozinhos. Não existe Cristo em casa. Retira isso da sua cabeça. Eu vou dar um tempo da igreja, vou cultuar através das lives. Sinto lhe informar, quem está cultuando é quem está presente. Quem está em casa assistindo, está assistindo, não está cultuando. Culto é comunidade, é ajuntamento, sentir o calor da pele dos irmãos, é olho no olho, é presença. Live você só vai assistir, receber a bênção é quem está aqui. Por isso que quando uns momentos desses de oração aquece o nosso coração, a pessoa que está assistindo pode até ficar alegre, mas a presença real do Espírito Santo em nossa vida é sentida por quem está aqui. Muitos tentam viver a vida de forma isolada, focados em suas lutas pessoais. Só que preste atenção, meus irmãos, a falta de comunhão genuína rouba a alegria e enfraquece a nossa caminhada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem fardo que ele foi feito para ser compartilhado. Tem fardo que não é para você carregar sozinho, é para você dividir. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 nos diz o seguinte: nós fomos chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Isso é ser igreja. Sozinho você é templo, mas na unidade, na comunhão do corpo de Cristo, nós somos igreja. Amém, meus irmãos? A gente deve cultivar um coração grato e alegre pela oportunidade que a gente tem de comungar com os nossos irmãos, com os santos do Senhor. Agora, se a gente tem esse coração que se alegra na comunhão,
esse coração que está fortalecido na jornada com irmãos piedosos, como é que a gente pode manter essa alegria, mesmo diante das incertezas que a gente encontra na caminhada? O apóstolo Paulo nos responde no capítulo 1, no verso 6, com um coração que confia na graça de Deus. Diz assim o verso 6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Percebe que isso aqui, meus irmãos, é uma confiança inabalável do apóstolo Paulo. Ele não está falando que é um talvez, pode ser que sim, pode ser que não. É uma certeza que o apóstolo Paulo está nos dando. Paulo expressa essa certeza. Agora entenda que não é com um otimismo vago ou com uma palavra de encorajamento motivacional. Não. As experiências que ele teve com Deus possibilitou ele trazer esse entendimento para a igreja de Filipos e para nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. De onde que vem essa confiança, meus irmãos? Essa confiança que o apóstolo Paulo tinha e ele nos transmite e que nós também podemos ter. Ela emerge de uma convicção da compreensão de que a obra da salvação pertence a Deus. O apóstolo Paulo lembra aos filipenses e a nós que a boa obra, neles iniciada desde o primeiro chamado no coração de Lídia, que foi a primeira pessoa alcançada em Filipos, até todos os outros, era fruto exclusivo da graça soberana de Deus. Essa convicção profunda, meus irmãos, ela é o remédio contra essa ansiedade generalizada, espalhada e tentando, sabe, essa sociedade tentando aumentar mais ainda essa ansiedade para fazer com que a gente produza mais ainda. A segurança da nossa caminhada, meus irmãos, ela não repousa sobre a fragilidade da nossa devoção, que uma hora você está alegre porque está aqui, outra hora você está triste porque queria estar em casa descansando um pouco mais. Uma hora você está feliz com a palavra que acabou de receber, outra hora você está triste porque não queria que estivesse aqui o Jonas pregando para você. A nossa fragilidade devocional, ela tem altos e baixos. Mas essa convicção que o apóstolo Paulo está transmitindo à igreja, ela não repousa nessa fragilidade. Ela repousa na soberania de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus e no amor de Deus. Preste atenção, a fé que os filipenses transmitiam, ela era genuína, só que imperfeita, assim como a nossa. O amor dos filipenses, ainda que fosse abundante, precisava crescer em conhecimento, assim como o nosso. E além de haver conflitos internos a serem resolvidos, não era uma igreja que não tinha problemas, assim como a nossa. No capítulo 4, versículo 2, você vai ver que haviam problemas que estavam acontecendo na igreja de Filipos, assim como acontece em alguns momentos na nossa igreja. Mas era uma igreja que era motivo de alegria para o ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui não deposita sua esperança na capacidade deles de se manterem fiéis. Pelo contrário, o apóstolo Paulo direciona que a capacidade deles estava completamente fundamentada na imutável fidelidade do caráter de Deus, naquele que estava chamando cada um todos os dias para a sua obra, e assim também ele nos chama. É por isso que a gente pode ficar tranquilo, a gente pode descansar. Sabe por quê, meus irmãos? A resposta de Deus para a nossa vida, ela não depende daquilo que você está sentindo. A resposta na obra salvífica de Deus em nossa vida não depende daquilo que a gente sente. A obra de salvação, ela é exclusiva na cruz de Cristo. Então não tem, hoje eu estou sentindo uma alegria tão profunda. Não, hoje eu estou sentindo uma tristeza tão profunda.
ela não depende daquilo que você sente. Ela é exclusiva na obra da redenção na cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo aponta a única fonte da obra de salvação, que é o próprio Deus. Então entenda que se a obra da salvação está fundamentada somente e unicamente em Deus, então a obra carrega a marca da sua perfeição e a garantia da sua conclusão. Porque ele não é homem para que minta. Agora, olha que coisa bacana. A obra da salvação é um princípio que ecoa por toda a Sagrada Escritura. Então, se você ainda tinha dúvida disso, acompanhe comigo esses textos. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Salmo de número 138, verso 8: o Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, porque tu me fizestes. E para mim esse texto é o texto mais lindo de toda a Sagrada Escritura. É o texto que me dá alegria todas as vezes que eu medito nesse texto. João capítulo 10, versículo 27 a 29 diz o seguinte: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode nos arrancar da mão de Deus, e o Pai e Cristo, eles são um. Nós estamos seguros na mão de Cristo Jesus, meus irmãos. É por isso que a obra da salvação é exclusiva de Jesus. Então a gente pode descansar e confiar na graça soberana de Cristo. Eu vou adiantar aqui, tá? Vou adiantar. E qual que é o fruto de um coração cheio dessa confiança de Deus? O apóstolo Paulo nos responde do versículo 9 ao versículo 11. Um coração que ama e que ora com perseverança. Acompanhe comigo. Esta é minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui pelos filipenses, ela revela uma profunda compreensão das prioridades do reino, meus irmãos. E essas prioridades, elas vão radicalmente contra a cultura caída que a sociedade tenta, descer goela abaixo a gente. Enquanto a maioria das orações que a gente faz tende a concentrar em necessidades imediatas, agora, saúde, emprego, dinheiro, finanças, contas, o apóstolo Paulo leva o olhar para a realidade eterna e transformadora. O apóstolo Paulo, ele não suplica por bens, ele não suplica pela sua libertação. Era o apóstolo Paulo, gente. Ele poderia muito bem clamar a Deus para enviar um anjo e ser liberto ali daquela prisão. Ele poderia, mas ele não faz isso. Ele não faz isso porque ele entende que a prioridade do reino era anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Ele mesmo fala que em 2 anos, todos os soldados que estiveram com ele foram evangelizados. E quantos de nós passamos dia após dia com colegas de trabalho e eles mal sabem que nós somos cristãos? Faculdade, colegas de rua, colega de emprego, as pessoas nem sabem que a gente é crente 007, né? É crente à escondida. Ele não busca, ele não ora por bem material, pela libertação e nem pelo conforto da igreja. Ele clama por uma transformação, preste atenção, na qualidade do amor
da igreja de Filipos, porque já era um amor sincero. E ele ora o seguinte: que o amor aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. Preste atenção, meus irmãos, que Paulo entende que um amor sem sabedoria, ele é sentimentalismo cego. E um discernimento sem amor, ele é frieza legalista. Nós precisamos encontrar um equilíbrio no Espírito Santo entre o amor e a ação, naquilo que a gente faz com sabedoria para a glória de Deus. E no versículo 10, Paulo almeja um amor sábio, capaz de fazer com que a igreja saiba distinguir o que é melhor nas complexas situações da vida. É por isso que nós todos os dias precisamos pedir ao Espírito Santo para direcionar o nosso próximo passo, para iluminar a nossa mente, para nos direcionar em tudo aquilo que a gente for fazer. Um amor que não é apenas um impulso, mas uma virtude orientada e centralizada na verdade. E olha que interessante, o apóstolo Paulo ora por 2 motivos. O primeiro, por pureza de vida, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis no dia de Cristo. E ele busca uma santificação prática para que Deus prepare a igreja, prepare os crentes para o encontro final, para o dia de Cristo. E o segundo motivo, o segundo alvo que ele ora, é a glória de Deus, cheios do fruto da justiça que veio por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Portanto, meus irmãos, o fruto de um coração cheio de confiança, ele não é a autoglorificação, mas ele visa a glória de Deus. Ele visa que tudo aquilo que ele vai fazer, quer no seu serviço, quer no colégio, quer na rua, quer nas amizades, quer aqui dentro, ele visa a glória de Deus. Deus nos chamou para um propósito. Isaías capítulo 43, versículo 7, nos diz que o propósito da nossa vida é a gente mostrar a grandeza de Deus, revelar em tudo aquilo que a gente faz, que nós servimos a um Deus grande. Tudo aquilo que a gente tem que tomar como decisão, nessa caminhada da nossa existência, da nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, na nossa perseverança, mostrar nas nossas decisões, nas nossas atitudes, que nós servimos a um Deus grande. Dessa forma, a petição do apóstolo Paulo vai direto ao coração da espiritualidade autêntica. Ele não ora por uma vida mais fácil para a igreja de Filipe, assim como eu também não oro para uma vida mais fácil para vocês, mas por uma vida mais santa, para uma vida mais sábia, para uma vida mais semelhante à vida de Cristo Jesus, cujo resultado último é a glória de Deus. Portanto, para caminhar para o fim, a nossa caminhada com Cristo, ela começa e ela é sustentada no coração. Um coração que se alegra na comunhão com os irmãos, um coração que confia na graça de Deus e um coração que ama e ora com perseverança. É um coração preparado para os desafios e para as vitórias da nossa peregrinação. Que hoje, que nesta data, que neste momento, o Senhor nos dê graça da gente iniciar essa perseverança e concluir ela com perseverança. Que a gente entenda e examine o nosso coração e permita que Deus renove as nossas motivações e confiando no seu amor e na sua graça soberana.